Eu quero perguntar para você, Henrique, qual é a maior dificuldade que você tem hoje nessa parte de software? Ajudou a aula de hoje? Ajudou e muito, com certeza. Top de linha. Fala, meu irmão. Tudo bem? Como é que tá você aí? Tá bem, eu tô meio careca. Mas assim, Tá ótimo, mas Ô, Henrique, quantos graus tá aí? 27 pra 28. Ei, 27 pra 28 por aí. olha só, aqui tá uns 12 graus, dentro de casa tá uma sensação de 8 graus. Aham. Aqui, ó. Por isso que ele tá todo empacotado aí. Empacotado, não tem o que fazer, né? Maravilha. Bom, Muito bom falar com você, Henrique. Tá acompanhando bastante o canal lá? tô acompanhando. Você é o cara, meu. Capaz. Pelo trabalho. Capaz, obrigado. É sério. Muito bom. Muito bem. Então eu vou. Tem bastante, viu? Não, é isso aí. Show de bola. Ô Henrique, me diz uma coisa. Você já trabalhou alguma vez? Já estudou tecnologia, alguma coisa assim, não? Mas eu vou ser sincero, não. Mas eu já tentei buscar muita informação no YouTube. Aquele turbilhão de informação aí dói do cara. Esse cara não sabe pra onde vai. É melhor ter um mentor só, pra ficar só aquele focado naquele cara. É verdade. Isso tá certo. É muita informação, né? Chegou um tempo que eu também passei por isso aí, né? Era muita informação de tudo que era lado, eu não sabia que tecnologia fazer e, na verdade, eu nunca conseguia focar em nada, né? Ficava bem perdido. Só que a gente tem que focar, é que nem você disse mesmo, tem que focar e seguir, senão não dá certo. É verdade. Com certeza, com certeza. É isso aí. Fala aí pro pessoal o que você trabalha, o que você faz da vida. É bom, atualmente eu trabalho, eu faço diversas coisas, mas atualmente eu trabalho na igreja presbiteriana, e a gente faz de tudo, né? Tanto na barra da limpeza como na manutenção também da igreja, tá? Também sou músico também da noite. Pois é, vê a loucura, mas tem o sustento, né? Sim. Na renda de casa, né? Aham. Então eu faço várias coisas, né? Tipo, construção civil também, eu desenrolo diversas coisas, tá entendendo? Mas o atual agora mesmo eu tô na igreja, entendeu? Muito Nada bom. de tecnologia, não sei nada. Muito bom. Eu perguntei isso aí pra você porque é o seguinte, muitas pessoas me procuram, né, para falar sobre tecnologia e muitas pessoas acham que é muito difícil, que tem que ser um gênio, tem que ter faculdade, tem que ter um monte de coisa. Na verdade, não é. E eu sempre gosto de contar, né? Quando eu comecei a estudar, eu era auxiliar do auxiliar de fábrica, né? Eu sempre falo isso aí. Então, Eu vi essa história. então essa parte aí do auxiliar, eu não era nem auxiliar, eu auxiliava o auxiliar. Então, e mesmo assim eu comecei aos pouquinhos, né, fazendo. O importante é começar, né, o importante. E o legal é que é o seguinte, sempre a cada um que vem aqui e conversa comigo, eu coloco a história, as pessoas se identificam também, as pessoas conseguem ver que também podem, todo mundo pode, né. Então, o que você precisa é focar, que nem você disse, né? Se você focar, você consegue muitas coisas. Não precisa de uma faculdade para poder fazer isso. Só precisa de interesse. Entendi. Oi, Henrique, como é que você me encontrou na internet? Meu amigo, eu fui pesquisando negócio de tecnologia. Olha, foi muito camarada, porque eu já passei que assim, olhando, investigando, peraí, irmão, eu tenho que olhar, depois eu saí olhando, vamos ver esse camarada aqui, esse Márcio aqui, que eu nunca vi na vida, ele é diferente, até não falar, ele é diferente. É interessante isso. Aí digo, eu vou ficar até o final pra ver. Tá. Realmente, eu tava observando, Márcio, e você entrega conteúdo, mas é de verdade mesmo, sabe? Não é aquela coisa de, olha, você faz assim, mas deixa uns pedaços a desejar, e fica aquela coisa, aquela incógnita de dúvida, no caso, né? Aí a pessoa fica meio confusa. Mas você não, eu vejo que não tem estresse com você não, velho. Sim. Agora nós vamos entrar na prática aqui. Então, Henrique, não se apavora com o que você vai ver agora aqui da programação. Fica tranquilo, tá? Mas aqui nós vamos fazer o quê? Vai ser os primeiros passos para você iniciar nessa parte de desenvolvimento. Eu quero perguntar para você, Henrique, qual é a maior dificuldade que você tem hoje nessa parte de software? Qual é a maior dificuldade que você encontra? Mas é o seguinte, a maior dificuldade que eu vejo ao executar esses códigos, quando dá erro, alguma coisa que eu já percebi. Eu acho que até falei contigo no áudio, se não me engano. Aí tu vai lá e bota uns códigos lá e digo, eita, poxa, agora complicou. O que significa aqueles códigos? Eu digo, pronto,
ferrou. Como é que eu vou fazer? Eu fico doidinho mesmo. Sim. É sério. E caramba, não sei Sim. como é que mais faz aí. Enfim, eu sei que tem todo um início da coisa, né? Pra chegar àquele ponto. Sim, isso aí. Por isso que eu tenho que saber do mestre aí, que é você, né? Aprender aí a parada aí. Tem várias questões que acontece isso. Uma é que, como é algo novo, tem uma briga no cérebro da gente, né? Eu tô falando tudo isso porque eu já passei por isso. Tem uma briga muito grande. É a mesma coisa pra você ir na academia. Eu já tentei, eu perdi as contas quantas vezes eu já tentei ir na academia ou quantas vezes eu comecei no exercício e desisti. E quando começa, tem uma briga muito interna aqui dentro, que é da parte do desconforto. Então você está aprendendo algo novo e isso gera um desconforto. E quando gera um desconforto, o cérebro já diz pra gente parar e se aquietar. Porque o normal do ser humano, do senso da gente se proteger, isso é proteção humana, é se resguardar de tudo que a gente faz. Então, ele quer se resguardar de qualquer coisa. Então, o que ajuda bastante é a gente começar a se envolver com a ferramenta. Depois que começar a se envolver com a ferramenta, começar a visualizar, começar a escrever aquilo que a gente quer conquistar com isso que a gente está estudando. Por exemplo, eu quero instalar softwares em clientes, eu quero ter meu software usando na nuvem. E começar a escrever isso aí. E começar a imaginar o como isso vai ser bom, porque isso ajuda o cérebro a querer aceitar isso também. Então, é mais algo de aceitação, sabe? Então, é normal. Porque depois que você começa a aprender os comandos, você vai no automático, vai fazendo no automático e vai andando, quando vê, já saiu um projeto pronto. E aí, e assim, automaticamente vai... É a mesma coisa das lives. Quando eu fazia as lives, eu me dava nervoso, eu não gostava de aparecer na câmera, mas eu olhava, era terrível pra mim. E aí eu olhava assim, não, olha quantas pessoas vão estar aprendendo quando eu fizer um vídeo. Eu pensava nisso, isso que me ajudava. Quando eu comecei a pensar dessa maneira, mas aí no início... Eu vou fazer tal dia, aí desistia. Eu vou fazer tal dia, aí desistia de novo. E ia desistindo. Aí foi até um momento que eu fiz, aí toda hora eu olhava pro relógio. A recente tinha passado 10 minutos. Olhava de novo, passou só 5 minutos. E o horário não ia, ficava nervoso, não sabia o que falar, já me perdia tudo, ficava tudo errado. Só que depois comecei a me acostumar com aquilo. Na live de ontem, eu fiz a live, quando era 15 para as 9, eu olhei, já passou 45 minutos, aí eu me apavorei. Agora eu tenho que dar um ligeirão pra terminar até as 9. E por quê? Porque aí a gente já começa a entrar no ambiente, sabe? Então essa parte de dificuldade é porque é um ambiente novo, é um desconhecido. Isso aí gera medo no cérebro da gente e a gente quer parar. Mas depois começa a se envolver, vai. No final sempre dá certo. Muito bem. Então eu fiz um scriptzinho aqui. Eu tenho anotado pra gente seguir um passo a passo. Aí depois isso aí vai ficar gravado. Para as pessoas que vão ver e depois para você olhar também, Henrique. Isso aí é bom também para mim, que sempre quando tem alguém que vai aprender algo novo, eu olho um passo a passo ali e sugiro o vídeo para eles olhar. Segue esse passo a passo do início, que é um bom começo para você iniciar com a ferramenta. Então eu sempre indico, você pode fazer isso que eu vou fazer aqui com várias ferramentas, mas eu sempre indico usar ferramentas de desenvolvimento rápido. E o Delphi é uma das ferramentas de desenvolvimento rápido. Tem outras ferramentas que nem o OutSystem, tem várias ferramentas muito boas de desenvolvimento rápido. Tem que usar ferramentas assim. Então o que eu fizer aqui dá para fazer com outras ferramentas também. Então o que nós vamos fazer, Henrique? Nós vamos pegar aqui uma estrutura de projeto, do início ao fim, para conhecer os componentes, para dar os primeiros passos, para fazer alguns erros, para ver o que acontece, certo? Muito bem. Então vamos lá então. Então, a gente aqui com o software aberto, a gente vem... tem uma coisa muito importante, Henrique, aqui, ó. Eu posso abrir teu navegador aqui? Deve, oxe, fica em manda aí. Tudo bem. Então, aqui no navegador, sempre quando tiver qualquer dúvida, vem aqui, ó. Programar na prática. Programar na prática.com.br. Vai em programarnaprática.com.br e aqui, ó... Olha aí, tá aí, ó. Então, aqui em primeiros passos, fala certinho, computador que não trava, que nem esse computador aqui do Henrique é um computador muito bom. É um computador que não trava, né? Uma boa linguagem de programação, que é essa linguagem que eu falo que é de desenvolvimento rápido e que atenda a solucionar um problema no cliente. Uma internet maior que 2 MB. A tua internet é maior que 2 MB, né, Henrique? Eu acho que tem 8. Ela tá acessando rápido aqui. E estudar e praticar aquilo que você gosta. Aí, olha esse videozinho aqui, que vai ensinar como instalar o Delphi ali. Então, sempre quando tem algum problema de instalação, sempre segue aquele vídeo ali, que aí vai dar tudo certo. Tá certo.
Muito bem, então aqui, Henrique, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui em File, New, e o que acontece? Aqui, esse primeiro aqui, Windows VCL Application Delphi, são para aplicações para desenvolvimentos orientado para o Windows. Então, sempre que você for trabalhar para ferramentas somente para o Windows, softwares desktop para o Windows, usa essa opção aqui, certo? Se você quiser usar para multidispositivos, ou seja, para Windows, para Android, para iOS, que é o iPhone, para macOS, que são os computadores da Apple, para Linux, então você usa esse Multi-Device Application Delphi. Então eu vou colocar aqui o Multi-Device Application Delphi, que a gente vai fazer aqui uma para smartphone aqui, e que vai rodar no Windows também. Então a gente vai selecionar aqui uma aplicação em branco. Aqui, deixa ele selecionado, ele já está. Eu só dou um OK. Quando eu dou um OK aqui, ele já abre para mim a primeira tela. Então, tudo bem. Então, olha só que interessante. Isso são ferramentas de desenvolvimento rápido. O que são ferramentas de desenvolvimento rápido? Isso que a gente tem que entender, tá? São ferramentas que têm um acesso mais prático, que é mais rápido, são objetivas. Aqui tem o palette. Esse palette aqui, o que é? Aqui é que ficam os componentes já pré-configurados. Então, por exemplo, se eu querer escrever, se eu quero colocar um botão, né? Um botão que tenha de um aplicativo ou de uma opção de um sistema Windows. Eu venho aqui e escrevo button. Button. Esse button aqui, né, é o botão. Então eu clico nele, eu clico aqui nele, nesse botão, e clico aqui na janela que eu quero colocar o botão. E o botão veio para cá. Olha só que simples. Eu só coloquei aqui, escrevi o button, escrevi aqui. E o que aconteceu? Cliquei e coloquei aqui. E assim eu vou adicionando os componentes pré-configurados. Se eu pegar e vir aqui em Standard e rolo um pouquinho aqui para baixo, ele já está aqui, ó. Clico aqui e clico aqui. Certo? É a mesma coisa. E então, um outro detalhe, por que é uma ferramenta de desenvolvimento rápido? Aqui em cima, nesse menu, eu posso selecionar. Aqui vai ficar para o Windows. A compilação, ele vai jogar isso aqui para ser um programa para o Windows, 32 bits. Aqui vai ficar 64, macOS, iOS e Android, certo? Então, aqui no exemplo do Android, seleciono o Android 32 bits, por exemplo. E aqui, quando eu compilar ele, ou seja, quando eu gerar isso aqui para um programa, uma aplicação lá para o Android, ele vai gerar lá para o Android. Esse programa aqui vai rodar lá no Android. Isso aí. Muito bem. Então, o que acontece? Vou deixar aqui o Windows para a gente fazer uns testes aqui no Windows. O que acontece? Se eu clicar com o botão direito do mouse, envia aqui em View as testes, olha só o que acontece. Aqui... Agora sim, né, Henrique? Agora danou. Isso aqui era o que acontecia quando a gente tinha que fazer um botão. Não tinha opção gráfica. A opção gráfica era aquela opção que aparece os botões. Essa opção aqui é o modo texto. E esse modo texto aqui, olha só. Eu vou dar um Alt F12 aqui para voltar no modo gráfico. Alt F12. Mas essa opção aqui você não vai usar por enquanto. Isso aqui não vai usar agora, tá? Isso aqui eu só estou mostrando só para o conhecimento mesmo. Eu vou dar 2 cliques nesse botão aqui. Dei dois cliques. Olha só o que aconteceu. Ele já entrou no modo texto, que significa quando eu clicar nesse botão vai acontecer o quê? Vai acontecer o que eu escrever aqui dentro entre esse begin e end. Então eu vou escrever um comando, tá? Márcio, eu não sei comandos. Aí o que você faz? Você vem aqui no Help e ó, você tem várias opções aqui no Help ou no HardDoc Wiki. Aqui vai abrir o menu dele, que vai explicar o que são os comandos. Mas se você não querer entrar ali pelo manual, mas entre, que é muito bom estudar pelo manual, também entre nas comunidades, que nem a gente está usando aqui o Delphi, entre nas comunidades Delphi. Lá na comunidade Delphi, hoje tem mais de 3 milhões
de pessoas ativas, desenvolvedores ativos nessa ferramenta do Delphi. Então é muito difícil uma dúvida que você ter e não ser respondido, porque as comunidades ajudam muito. Então, por exemplo, você escreve, eu quero fazer uma janela que faça uma mensagem. Só escreve isso com o Delphi no Google e ele já vai mostrar lá de uma comunidade ensinando a fazer isso. Então ele vai ensinar o passo a passo. Então aqui eu vou escrever um comando que eu quero que apareça uma mensagem na tela. Então o comando é show message. Show message. Isso. Márcio, como é que eu vou descobrir todos esses comandos? Não precisa descobrir. Quando você escreve no Google lá, escreve que você quer fazer uma mensagem com Delphi. Ele vai dizer que é um show message. E ele vai dar o comando. Eu coloco aspas simples. Por que aspas simples, aspas simples? As aspas simples vai estar dizendo que dentro delas vai entrar um texto que vai aparecer esse texto nesse comando de mensagem. Vamos ver aqui como é que... Olha aqui. Oi, sou o Henrique. Então o que vai acontecer? Quando eu der um clique aqui nesse botão, vai aparecer essa mensagem. Esse é o comando. Então o que acontece? Quando eu dou 2 cliques, ele entrou no modo texto. Se eu clicar em F12, o que vai acontecer? Ele vai voltar para o modo gráfico. Se eu clicar em F12 de novo, modo texto. Aí entra em modo texto. Então, F12 modo gráfico. Quando está no modo gráfico F12, vai para o modo texto. Modo texto, eu aperto F12, vai para o modo gráfico. Certo? Muito bem. Então, vamos voltar lá para onde é que eu estava mostrando, tá? Isso aqui você vai usar só mais para frente. Agora você não vai usar, tá? Mas eu quero só mostrar isso aqui para você como é que era antes. Clica no botão direito do mouse, view as text, e aqui ele vai mostrar, ó, como que a gente antes fazia o botão. A gente tinha que escrever tudo isso aqui para formar aquele botão. E hoje, olha a praticidade que é. Eu só clico no botão e coloco na janelinha. Antes tinha que fazer todo esse texto. Agora não precisa mais. As ferramentas, elas ajudam a gente a fazer isso. Então, o que eu vou fazer agora? Tá? Já vem pronta, né? Já vem pronta. Já é prático para usar. Então, o que a gente faz aqui? A gente pode clicar aqui nesse play ou clicar no F9. O que ele vai fazer? Ele vai transcrever isso aqui tudo. Esses gráficos aqui. Esse texto aqui, ó, que ele já está colocando pronto, ele vai transcrever para um executável, para uma aplicação, no caso aqui, que está selecionado, o Windows. Então eu dou um F9, vou dar um F9 ou clicar aqui, dá no mesmo. Cliquei, ó. O que vai acontecer? Vai aparecer o programa da janela para o Windows. Então o que eu faço aqui, ó? Eu maximizei, aqui é uma janela do Windows, ó. Olha que show. Eu posso minimizar. Só, ó, posso maximizar, minimizar e fechar. Isso aí. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nesse botão e ele vai executar aquele comando lá, show message. Vou clicar. Cliquei. Olha só. Oi, sou o Henrique. Muito bem. É isso aí. Então, tá entendendo aí, Henrique, como é que funciona? Essa explicação aí, top. Muito bem. Agora estou olhando aqui o próximo passo aqui, que eu quero fazer um passo a passo aqui que fique bem claro. Então, o novo projeto ali, né? Deixa eu ver aqui o 2 que eu... Aqui, ó. Então, o que acontece? Aqui que a gente busca os componentes, que nem eu vou escrever de novo. Button. Vou colocar aqui. E aqui, na minha esquerda, o que tem? Object Inspector. O que é isso aqui? Aqui, ele mostra para mim as propriedades deste objeto aqui. Então, é um objeto botão. E desse objeto botão, o que eu faço? Eu pego e eu vou procurar aqui, ó, uma propriedade chamada text. Aqui, ó, text. Quando eu alterar essa propriedade text, ele vai alterar o que está escrito aqui no botão. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, mensagem. Mensagem 2, porque a outra eu vou escrever aqui, ó. Eu venho aqui, também posso escrever aqui, ó, text. E aí eu altero o que está escrito no botão. Mensagem. Mensagem 1. Certo? Muito bem. Agora o que eu quero fazer? Quero trabalhar na fonte dele. Né? Alterar a fonte dele. Então eu venho aqui, posso escrever text, que ele me traz lá a propriedade de text settings. Aqui eu altero a fonte. Mas eu posso ir lá e procurar por aqui também, ó. Ó,
Text Settings, que são as configurações de texto. Venho aqui em fonte. E o que eu vou fazer? Acho que ele tá aí. Vou colocar uma fonte 22 em negrito. Aqui, ó. Bold e 22. Ok? Ó, já aumentou aqui a fonte. Tá entendendo? Isso aí. Então, o que acontece? Isso vai de começar a mexer na ferramenta, se envolver com ela e ir descobrindo, né? Muita coisa eu comecei a usar e descobrir e ali começou a acontecer. Então, qual é a outra propriedade que a gente pode alterar aqui, ó? Name. Antes da name, vamos colocar para cá. Ó a diferença aqui dos dois. E aqui eu vou escrever, ó. Show. Show message, né? Seja isso aí. Aspas simples, aspas simples. Vou escrever aula Henrique. Vou clicar no F9, ó, F9 ou no play aqui em cima. E o que ele vai fazer? Vai fazer isso ser uma aplicação, um executável, um programa do Windows. Mensagem 2, aula Henrique. Certo? Show de bola. Muito bem, agora o que eu vou fazer? Tá vendo aqui essa janela? Eu quero trocar a cor dela. Como é que eu faço? Eu venho aqui na propriedade Fill e vou colocar aqui, ó. Isso aí, aqui a gente vai selecionar a cor. Ó, uma cor escura, um azul mais escuro. Para entrar esse azul mais escuro, aqui nessa opção aqui dessa linha, você tem que colocar sólido. Ó. Aí já trocou e agora a gente começa já a mexer. Uma outra propriedade legal que eu gosto de mexer na janela, eu clico aqui na janela e eu vou aqui no client da medida da largura e altura. Aqui, ó. Aqui eu gosto de deixar um padrão 622 por 350, que é melhor de trabalhar para aplicativos, tá? Depois ele se adapta pelo tamanho do smartphone. Isso é normal. Ó, olha só, já tá mudando, né? Já tá dando outra cara. Isso aí. Aí, Henrique, o que a gente faz agora? Tá? A gente já está fazendo bastante alterações, né? Então, uma coisa que a gente não pode esquecer de salvar. Não pode esquecer de salvar. Então, o que a gente veio aqui? A gente faz assim, ó. A gente clica aqui, ó, Save All, ele vai salvar tudo. O que eu vou fazer? Aqui na área de trabalho, já tem bastante coisa, mas eu posso criar mais uma pasta? Tá bom. Vou clicar com o botão direito do mouse aqui. E vou criar aqui, ó, novo. Nova pasta. E aí eu vou escrever aqui, ó, meu primeiro projeto. Certo? Então você pode dar o nome que você quiser. Se fosse um cadastro de clientes, seria cadastro de clientes. Certo? Então vou entrar aqui e salvar. Aí aqui, olha só, tá escrito aqui Unit 2, tá? Esse aqui é o nome desse formulário aqui, dessa janela aqui, tá? Dessa Unit. Então é chamado de Unit. O que eu vou fazer? Eu vou alterar para main. Por que main? Que significa principal. Aqui vai ser o meu formulário principal, a minha janela principal. Eu sempre deixo a janela principal, a primeira janela que eu crio como principal, e ali é que vai ter o vital do sistema. E agora, quando eu salvei ali, cliquei em salvar, apareceu uma outra janela, que é para salvar o nome do projeto. Como é que vai ser o nome desse projeto? Vamos escrever. Se fosse cadastro de cliente, escreveríamos cadastro de cliente. Mas nós vamos escrever o quê? Meu primeiro projeto. Isso aí. E salvamos. Certo? Tá salvo. Fala em cima, não. Fala em cima. Show de bola. Isso aí. Agora, o que acontece? Tá salvo o nosso projeto. Vamos ver aqui onde é que posso abrir aqui, Henrique? Pode, amigo. Posso? Fica à vontade. Então tá. Obrigado. Licença. Ó, área de trabalho. Meu primeiro projeto. Ó, salvou tudo aqui dentro. Está tudo salvo aqui. Certo? Então tá pegando aí, Henrique? Tá conseguindo entender? Tá entendendo? Muito bem. Então, o que acontece? Olha só. Antes de passar aqui um outro aqui, 3, 4, 5, certo. Então, salvou tudo lá. O que eu vou fazer agora? Tá?
Agora nós vamos fazer uma alteração aqui. O que eu vou fazer? Eu quero criar mais janelas para esse meu projeto, certo? Então, eu quero criar uma janela agora de produtos. Então, eu venho aqui com o botão direito do mouse, tá? Aqui nesse menu. E eu venho aqui, ó. O Add New, o que é isso aqui? Ele vai adicionar, adicionar um novo. Olha só, Multi-Device Form. Ó, clico aqui. E eu só deixo... Isso, eu só deixo esse aqui selecionar, não mexo em nada e dou um OK. Esse outro aqui é para desenvolvimento 3D, tá? Tem um jogo na internet que eu desenvolvi 3D e é semelhante ao Minecraft, lá tá no canal, lá eu usei esse 3D Form. Para aqui, para aplicações de desenvolvimento aqui, nós vamos usar o HD Form. E clicamos em OK. Clicamos em OK, criou uma nova janela, certo? Vamos deixar ela assim. E aqui o que a gente vai fazer? Vamos aqui nessa parte em palette, o que a gente vai criar? Uma imagem, ó, image. Olha lá, tá lá em shapes, image. O que ele faz esse image? Ele faz para mim trazer uma imagem, certo? Como a gente está falando dos produtos, eu vou clicar aqui em salvar de novo. Aí ele me pede, ó, para salvar. Ele está dando opção Community 1. Eu vou colocar o produtos, que é a janela de produtos. Certo? E aqui, eu clico aqui nessa janela. Eu também posso vir aqui na estrutura dele. Ó, aqui está a minha imagem. E seleciono os componentes por aqui também posso. Aqui na parte da estrutura. E o que eu faço? Aqui em Form, que é esse meu formulário, essa minha janela é chamada de Form. Aqui onde é que está escrito Name, no Name aqui eu vou colocar um nome para mim, sempre quando chamar essa janela, já saber o nome que é essa janela para conseguir chamar ela. Escrevo FRM de Form, eu abrevio sempre o nome do que é o componente antes e coloco produtos, certo? O que eu quero fazer agora, Henrique? Eu quero abrir essa janela lá na minha janela principal. Então, FR Produtos. Eu sei que o nome é FRM Produtos. Vou salvar. E aqui, quando eu dou 2 cliques, eu não quero mais que apareça Show Message. Então, eu vou apagar ou eu comento. Se eu faço um comentário sobre essa linha de código, o que vai acontecer? Ele vai apenas desconsiderar. Barra, ele vai deixar como um comentário apenas. Ele não vai considerar. Não vai aparecer o Show Message. Eu sou o Henrique. E o que vai acontecer? Eu quero abrir aquela minha outra janela que está lá. O que eu faço? Escrevo o nome da janela, como é que ela é? FRM. Ó, ela não está aparecendo. Por quê? Eu tenho que segurar Alt F11. Para quê? Para ela encontrar, usar aquela unit aqui. Ou seja, eu quero usar aquela unit, aquela janela nessa outra janela. Então elas têm que se comunicar. E eu dou 2 cliques aqui nela. Pronto. Aí o que eu faço? Escrevo o nome ou dou um Ctrl espaço, FRM, ele já me traz. Dou 2 cliques aqui. O Ctrl espaço é quando a gente quer fazer um autocompletar. Por exemplo, Show Message. Ó, escrevo uma parte do nome, seguro o Ctrl, aperto o espaço e aí ele me aparece as opções. Aí eu coloco aqui, ó, Show Message. Viu que tem mais opções lá? Aí, isso, são os comandos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero chamar a janela aquela, FRM produtos ponto show, ó, é show message? Não, é show modal. O que é show modal? Eu vou chamar essa janela nessa janela aqui. Eu faço só a chamada dela para trazer essa janela na tela, certo? E aqui nessa imagem aqui, o que eu fiz? Eu quero trazer uma imagem para cá. Então deixa eu pegar uma imagem aqui que eu tenho de produtos, espera aí. Tá entendendo, Henrique? No começo é complicado, mas depois vai. Depois a gente pega. Isso aí. Tô entendendo. Isso aí. Sabe que eu já trabalhei com muitas pessoas, né? Muitas pessoas. E assim, ó, nada superou as pessoas que tinham mais vontade de aprender, sabe? Nada. Eu trabalhei com muitas pessoas. E agora a gente vai voltar aqui, ó. Eu vou abrir lá na área de trabalho.
meu primeiro projeto, e aqui está a pasta do meu primeiro projeto, e agora nós vamos começar a estruturar ela. Eu clico no botão direito do mouse, vou criar uma outra pasta, new, aqui novo, né? Pasta, escrevo IMG, ou imagem, pode ser também. Vou deixar IMG, que é de imagem. Aqui eu coloco todas as imagens que eu preciso do sistema. Então eu colei aqui 2 imagens que eu tenho aqui. Tá, eu vou minimizar aqui. E aqui, o que eu faço? Tô com a minha... Vamos de novo aqui, eu vou deletar ela pra gente fazer do início. Olha só, venho aqui, escrevo image. Ou vou no grupo Shapes, também posso ir no grupo Shapes. Vou ali, ó. Vamos procurar aqui o grupo Shapes. Desço aqui, ó. Shapes. E aqui tem o image, a nossa imagem. Aumento ela. E o que eu vou fazer agora? Eu venho aqui na opção Multi. Ó, ela está selecionada. Eu venho na opção Multi Bitmap e clico aqui nos 3 pontinhos. Clico aqui na imagem. Dou um Ctrl V porque eu copiei lá o caminho que estava lá das minhas imagens que eu salvei. Mas viu que ele já me trouxe aqui, ó. Ele já me trouxe, eu só dou 2 cliques aqui e abro. E eu seleciono a minha imagem de produtos. Maravilha. Então o que eu quero fazer? Quando eu tiver a minha janela aberta lá, quero abrir aquela janela ali. Tá? Vamos ver se já está funcionando. Eu vou salvar aqui. Vou clicar em F9. Ó. Aí o que a gente vai fazer? Aí o que eu vou fazer? Aqui onde é que era a mensagem que aparecia, eu comentei aqui em cima, ó. Vamos colocar do lado. Eu comentei, então ele vai executar essa de baixo, que é o comando válido. Então eu clico aqui e olha só, abriu a minha janela. Então agora ele já começou a abrir outras janelas. Já começou a ficar interessante, né, Henrique? Com certeza. Então aqui chamou. Eu fecho e fecho, tá? Também depois de compilar ele, depois dele estar com o programa, eu posso simplesmente vir aqui no texto, eu clico aqui no texto, aí aqui, Henrique, ó, tá aqui a minha janela. Se eu quiser voltar pro programa lá, pro código, o que eu faço? Clico aqui no texto, seguro Ctrl F2. Ó, ele voltou, certo? Ele voltou pro modo de desenvolvimento, certo? Então agora a gente já aprendeu a fazer. Olha só que interessante, aqui na nossa pasta, ó, meu primeiro projeto, o que a gente tem? Nossos arquivos do programa de desenvolvimento, a nossa pasta que a gente criou da imagem, aqui em Win32 ele salvou automaticamente já o programa. Se você pegar esse arquivo aqui, copiar ele num pendrive e sair e colocar em outros computadores, em todos os computadores, ele já é um programa, já está pronto para usar. Olha só, você clica aqui e ele já abre. Então ele já está pronto, certo? Se você querer também, você seleciona aqui o Android, aqui ó, 32. Se você estiver com, se você estiver aqui com o telefone conectado no USB, ele vai aparecer a opção aqui do smartphone aqui, e aí você compila, ele vai jogar isso aqui lá para o seu celular. Olha a facilidade. É uma facilidade, né? Então, num desenvolvimento só, você já criou para 2 dispositivos diferentes. Por isso que ele é multi-device. Tá conseguindo entender, Henrique? Agora começa a ficar mais simples, né? Maravilha. Então assim, ó, o que acontece? Aqui, basicamente é isso. Ó. Aqui ficam os componentes, tá? Ó, vou colocar um calendário. Tá aqui o calendário. Ó. Isso. Olha aí, ó. Já tem um calendário. O aplicativo agora já tem um calendário, ó. Então, já tem ali, ó, as opções ali, os componentes já pré-configurados. Então, aqui são os componentes, na direita os componentes, e na esquerda a gente tem o quê? Tem as propriedades do componente selecionado, certo? Eu vou deixar ele aqui. Eu vou deixar nosso botão aqui de mensagem também. E nós vamos fazer algo mais legal também aqui, tá? Então vou salvar aqui. E aqui eu vou colocar um componente chamado Layout. O Layout, ele faz a organização do nosso
das nossas telas. Então aqui, por exemplo, eu venho aqui na propriedade dele, Align, e escrevo top. O que ele vai fazer? Vamos traduzir. Ele vai alinhar ao topo. Se eu colocasse o bottom, o que ele ia fazer? Deixa eu ver aqui. Olha só, foi para baixo. Então vamos deixar o top lá para ele ficar lá em cima, porque eu vou criar um menu para ele. Então, tá aqui ele. O que eu vou fazer? Vou escrever aqui nosso botão. Clico aqui na janela. E o que eu vou fazer? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou ir na opção aqui desse botão, na opção Style Lookup. Olha só. E coloco o estilo dele. Então eu vou deixar ele num estilo de menu. Vou colocar essa opção aqui. Tá? Ó, ele agora já parece um menu. Né? Já está aparecendo aquele menu. Legal, né? O famoso menu do celular. E agora a gente começa a dar vida para ele, né? Isso aí que é interessante. Aqui, o que a gente... Ó, abri aqui... Ó, foi bom abrir, olha só. Eu cliquei no F1 aqui, abri o quê? Ó. O botão, ele explicando... Esse aqui é o manual do Delphi, ó. Aqui ele explicando sobre as propriedades, ó. Sobre o botão. Então aqui, se você quer ficar inteligente aqui, ó, no botão, entender como é que funciona, começa a ler aqui, certo? Mas não precisa, a gente vai mais aqui na parte objetivo, que a gente já sabe como ele funciona. Muito bem, então aqui, ele está aqui, eu vou clicar no F9, eu vou primeiro aqui colocar para Windows, que a gente está fazendo nessa parte de Windows aqui que é mais prático. Ó, viu que rápido que já ficou? Isso, então olha só. Só que ele abre aqui no meio, e se você expandir a tela, ele já abre mais pro lado, sabe? Então o que nós vamos fazer? Legal, né? Ó, aí clicar em fechar. O que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar esse botão na esquerda, porque ele tem que estar alinhado na esquerda. Então vem para cá, aqui a gente tem opções de fazer isso aqui, de minimizar essa parte aqui que não está usando para aumentar aqui a tela. Olha só que legal, já aumentou, melhorou para nós. E o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, nesse align do botão aqui e faz o quê? A gente coloca na esquerda, que é o quê? Left. Ó. Então se a gente dá um F9, só que ele ficou estranho, né? Ficou muito à esquerda. E aí como é que a gente faz? Ó, tá aqui o nosso botão, ó. Como é que a gente faz então? A gente fecha e a gente coloca ele lá dentro do nosso layout, porque ele vai ficar à esquerda dentro do nosso layout, que o nosso layout está ao topo. Então a gente dá um Ctrl X, seleciona ele, dá um Ctrl X e com o layout selecionado dá um Ctrl V. Ele colou dentro. Tem outra maneira de fazer? Tem. Ele está aqui, o que você faz? Vem aqui na estrutura, olha aqui, ele está mostrando a estrutura. Esse aqui é o botão 3 selecionado, você clica, segura e arrasta para dentro do layout, ó. Entrou lá no layout. Então, e assim ele vai funcionando. Então vamos dar um show message aqui. Sempre quando a gente quer saber o que está acontecendo, dá um show message para ver onde é que está clicando, o que está funcionando. Eu vou escrever aqui menu. Vou dar um F9 e olha só que rápido aqui que ele já traz da tela. Já trouxe. Clico aqui, menu. Ó, tá aí o nosso menu. Então, vamos dar aqui, ó. Aqui vamos deixar, aqui já está a mensagem. Ó, vamos entender então o que a gente fez até agora. Então a gente aprendeu a alinhar, colocar os botões, a gente colocou um calendário. Olha só, então eu vou maximizar aqui, ficou toda a tela. Clico aqui, ó, que é os produtos, me trouxe os produtos. Se eu quiser maximizar, maximizo também a tela de produtos, vou fechar. Aqui, ó, a mensagem é aquela de baixo, aula Henrique. Aqui eu tenho um calendário. Ó, calendáriozinho. Ó, fevereiro. Ó, menu. Tá funcionando. Maravilha. O que a gente vai fazer agora? Ó, salvar. É muito importante salvar. Então a gente está dando vida. Pode falar. Posso fazer uma pergunta? Claro. Sempre tem que salvar, né? Pra não perder, né? Não. Isso, sempre salvar para não perder. Sempre. Tá bom. Beleza. Se tiver alguma dúvida, Rick, pode me perguntando, tá? Que é bom tirar na hora para não esquecer a dúvida. Porque minha dúvida pode ser a de outros, né? Também.
Exatamente. Tranquilo. Vamos colocar aqui, ó, cadastro de produtos. Então, Eita, que massa. então a gente alterou aonde? Aqui na propriedade teste com ele selecionado. Então sempre tem que selecionar quem? O botão que a gente quer. Certo? Poder editar, né? Exatamente. Muito bem. Então o que a gente vai fazer agora? Ó, vou salvar. Eu salvo bastante, Henrique. Eu tenho a mania de salvar muito. Por quê? Porque eu já, no passado, eu já perdi muitos projetos por não salvar, sabe? Então, eu tenho uma mania, tem a tecla de atalho Ctrl, Shift e S. Se você seleciona Ctrl, Shift e S, você salva, né? É o botão de atalho. Então, eu tô sempre no Ctrl, Shift e S. Sempre. Porque para salvar. Porque quando você está trabalhando principalmente com projetos grandes, você em 5 minutos você já começa a programar, desenvolver várias coisas. Em 5 minutos. Então, sempre quando se lembrar ali, em 5, 10 minutos, 15 minutos, sempre salvando. Porque dá um problema. Com o notebook não acontece tanto, mas como eu já trabalhei bastante em computador, às vezes dava uma queda de luz e eu perdia tudo. E aí corrompia os projetos, era um caos, era terrível. Então, sempre salvar, certo? Oi, Henrique, até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Oxinha, pois. Com certeza. Muito bem, então olha só, o que a gente viu? A gente viu criar um novo projeto, o 2 aqui eram os componentes, propriedade e estrutura, o 3 os botões, 4 os textos, as fontes, alteração de fontes, o 5 o menu ali que a gente criou, que depois eu vou mostrar ele mais avançado, o 6 ali o layout, que faz o quê? O layout faz os alinhamentos, agora ele fica só na esquerda lá em cima, só dentro do layout, então isso é bom pra gente ir separando. No 7, o que é aqui? Deixa eu ver aqui. Salvar o projeto. Isso aí que eu tenho que mostrar para você. Olha só. Antes de salvar o projeto, eu vou criar mais um. Olha só. Venho aqui no meu primeiro projeto aqui, no executável dele. E clico com o botão direito aqui. Ó. Adicionar new multi-device form. Ó. Um formulário. O que vai acontecer? Olha aqui, ó. Mais um novo. Aí aqui eu vou salvar também, e aqui eu coloco aqui, eu vou colocar softwares. Uma página de softwares. Vou colocar aqui, ó, image. Vê que começa a ficar mais rápido agora, porque a gente já sabe onde é que estão os componentes, né? Aqui. Isso aí. Aí eu aumento aqui, ó. Venho aqui na propriedade dele aqui, ó, do bitmap. Os 3 botões, venho aqui na fotinho. E vou selecionar essa foto aqui, ó. Aqui, clique. Vai devagar, senão eu todinho. Isso aí. Tranquilo. Muito bem, agora eu clico aqui na janela e venho aqui na propriedade name. E coloco aqui, ó, FRM, o que? Softwares. Que eu sei que é a minha janela de softwares. Eu posso copiar, Ctrl C. Venho aqui no meu formulário, viu que eles estão ficando aqui nas guias? Ó, ele cria abas, né? Abas ou guias. Essas abas aqui, então o que eu vou fazer? Aqui onde é que tá aqui a mensagem 1, que ele abre produto, que na verdade eu troquei, né? Esse aqui, eu vou aqui no teste, escrevo teste. Esse aqui que é o cadastro de produtos. Ó, cadastro de produtos. Tá gostando? Muito top. Tudo bem, aqui eu vou escrever, ó, eu venho aqui, tá? Text, ó, aqui é cadastro de software, ou softwares, vou escrever softwares, que aí a gente sabe as janelas que estão abrindo, ó, dou 2 cliques nele, aí aparece ali, ó, aula Henrique, onde é que aparecia a mensagem para nós, tá? Mas o que eu vou fazer, Henrique? Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou te mostrar uma outra forma de adicionar aquela parte ali, em vez de dar 2 cliques aqui, você pode, eu dei um F12, você vem aqui em eventos com o componente selecionado, olha, ele está selecionado. Com ele selecionado, você vem aqui em eventos, olha aqui, ó, on click. Isso significa que quando clicar vai acontecer o que está aqui dentro. Eu vou dar 2 cliques aqui, ó, caiu no mesmo lugar. Também tem outras propriedades que você pode fazer com o botão, ó, on exit. O que acontece? Ao sair do botão, ele executa o que estiver aqui dentro. Tem mais propriedades aqui. Tem várias, tá? Mas a mais usada aí é on enter, quando entrar no botão. Mas aqui é com on click. A cada vez que eu clicar, ó, ele já me traz aqui o cursor piscando e eu vou comentar.
que eu faço? Na nova linha, eu coloco o nome lá que eu copiei do meu formulário. Ele não está reconhecendo o nome do formulário, porque eu tenho que segurar Alt e apertar F11. Alt F11. E dá... Isso aí. E dá 2 cliques lá, ó, no meu formulário do software. Dou 2 cliques, que aí o que ele faz? Ele adiciona para cá, ó. Ele, na verdade, ele está fazendo isso aqui, ó. Ó, ele traz para cá. E aí ele trouxe, agora ele já está reconhecendo, ó. E eu dou um ponto show modal. Certo? Lá para Android você tem que colocar show, só show, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Se a gente quer que funcione no Android também é ponto show. E vamos colocar aqui. A diferença do show modal e do show é que quando você dá o comando show modal, ele traz a outra janela na frente da janela que você chamou. E aí você não consegue clicar na janela anterior. Isso para evitar que fiquem abertas várias janelas e não feche. Então tem que fechar a janela da frente para poder acessar, voltar para a tela anterior. No show, você consegue abrir e minimizar ela e usar outras janelas. Vamos ver aqui então. Vou dar um F9. Olha o que vai acontecer agora. Agora a mágica acontece. Isso aí. Ó, tá aqui nosso programa. Vou clicar aqui, ó. Cadastro de produtos, ó, trouxe o cadastro, agora eu posso clicar no anterior, ó. E também posso minimizar. Vou fechar, ó, os softwares, cliquei em softwares, trouxe o software. Então agora a gente já está trabalhando com multi-janelas. E esse mesmo projeto, se eu colocar aqui para Android, ele vai rodar no Android. Até aí tudo bem, Henrique? Muito bem. Vamos lá. Algo muito legal da gente criar esse menu. Como é que a gente faz aquele menu personalizado que você clica no smartphone e abre uma abinha do lado? Como é que faz aquilo? Você faz o seguinte, você vem aqui em Multi, ó, você escreve Multi, View. Esse Multi View, você clica aqui, isso aí. Você aumenta ele aqui, tá? Aumenta mais. Eu vou colocar um outro botão e vou alinhar ele ao top também. Mas olha o que aconteceu, ele ficou muito junto aqui, né? O que eu faço? Com ele selecionado, eu vou aqui nas opções margens. Aqui. Venho aqui, clico aqui na flechinha para abrir as opções. E aqui ele me dá a opção de colocar margens em cima, embaixo, esquerda e direita. Então eu vou colocar 5. Ó, 5 para cada um. Ou 10 para ficar uma visualização melhor. Ó. E aqui eu vou colocar... Vou dar um nome aqui qualquer, escrever... Ó, tá escrito button 4. Eu vou escrever... Ó. Vou escrever configurações, que aqui seriam as configurações que vai fazer, certo? O que eu faço? Eu clico aqui, eu clico aqui, aí se você achar que tá feia essa janela, para trocar cor, para esse componente você tem que colocar isso aqui, ó, rec, um retângulo, ó. Clico aqui no retângulo, nos componentes, clico aqui em cima desse componente aqui, o meu multiview, e o que eu vou fazer? Eu seleciono o meu botão, dou um Ctrl X e aqui com esse meu retângulo selecionado, o que eu vou alinhar ele ao todo desse meu... Eu vou colocar aqui, ó, ao client. Que aí o que ele fez? Ó, ele alinhou ao todo desse multiview. E o que vai acontecer? Eu vou trocar a cor dele também. Ó, ele tá essa cor, vou colocar uma outra cor, só pra gente ver. Ó. E se lembra que eu dei um Ctrl X no botão? Agora eu vou dar um Ctrl V. Ó. Aí o que acontece? Ó, ele colou em cima do meu multiview. Aí eu venho aqui na estrutura e faço o seguinte, ó. Ó. Coloco o meu botão, seguro o meu botão, clico, seguro e arrasto para dentro do retângulo. E aí ele ficou, certo? Eu coloquei essa cor aqui, não ficou legal essa cor, mas para diferenciar. Geralmente a gente usa o quê? A gente usa, ó, tá essa, a gente usa a mesma do outro, ou um pouco mais forte, ou um pouco mais fraco. Isso vai muito do gosto, né? Aqui, ó, tá aqui ele. Ó, mas o que acontece? Para dar uma diferenciadinha, a gente vem aqui, ó, eu dei 2 cliques, o que eu fiz?
vim aqui em Color, em vez de selecionar aqui na minha seta, eu dou 2 cliques aqui no nome, e aí eu venho aqui e altero para a cor que eu quero. Vou deixar mais fraquinha. Ó. Vou dar 2 cliques nesse botão e escrever um show message. O comando show message já gravou, né? Com certeza. Configurações. Tudo bem, só para mostrar. O que eu tenho que fazer? Então, o que eu quero? A cada vez que eu clico nesse botão, tem que abrir essa opção para mim do Multiview. Senão, ele não precisa abrir. Então, para isso funcionar, o que eu faço? Eu primeiro tenho que saber que botão é esse aqui, ó, o nome dele. O certo é sempre a gente alterar os nomes, né? Mas aqui, como a gente está mostrando para depois não se perder que botão é, vamos deixar botão 3 mesmo. Ele está aqui, ó, botão 3. Ó, o que eu faço? Seleciono o meu Multiview, eu altero a propriedade dele. Não está selecionado o Multiview, ó. O que está selecionado? O retângulo, porque o retângulo está na frente dele. Então eu venho aqui na estrutura e seleciono o meu componente aqui, o Multiview. E aí o que eu faço? Vamos colocar aqui, ó. E seleciono. E seleciono aqui, ó. Não ficou legal aqui essa tela, mas vamos lá. Ó. Multiview aqui. Deixa eu selecionar aqui, ó. Master Button. Quem é o Master Button? O 3. Por quê? Quando eu digo que o botão 3, que é esse aqui, é o botão mestre, a cada vez que eu clicar nesse botão, ele vai chamar esse menu aqui. Certo? Então o que vai acontecer? Então, olha só. Então, aqui a gente vem aqui, ó, nessa opção aqui e colocamos... Não é essa aqui. É... Aqui, o modo. Aqui no modo dele, eu altero a opção da Drawer. Ó, ele sumiu, tá? Já mudou, ele sumiu. O que eu faço para ele aparecer? Sempre quando eu quiser que ele apareça... Deixa eu voltar aqui como estava antes. Agora ele vai ficar sumido, mas ele não precisa aparecer, tá? O que acontece? Eu venho aqui na estrutura, seleciono ele. Aí o que eu faço? Venho aqui, ó, em Invisible e coloco True. Isso faz com que o componente fique invisível, ó. Invisível, visível. Visível, invisível. Visível, falso. E aí ele troca a propriedade para invisível ou visível. Então ele fica como falso. Vamos ver aqui se a propriedade dele aqui, Drawer. Essas duas propriedades tem que alterar. O botão mestre e o modo Drawer. Até aí tudo bem? Tranquilo. Muito bem. Então, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um F9 para ver o que acontece. Dá um F9 aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Então, aqui é onde no meu aplicativo ficaria o quê? A janela principal aqui, mostrando as informações principais. Então, sempre eu falo nos softwares que a gente tem que ter o principal. Então, aquilo que é vital, que a gente está resolvendo o cliente. O que é mais importante que ele quer? O que é mais importante a gente deixa nessa tela principal, já para aparecer. Então, o que acontece? O que fica secundário, a gente coloca lá no menu. Então, agora, ali quando eu clico agora no menu... Olha o que acontece. Agora vai acontecer a mágica. Vamos fazer a mágica acontecer, Henrique. Então eu clico no botão, ó, e aí ele me traz as opções. Aí se eu clico fora, legal, né? Eu clico no botão, ou clico nele, ou clico nele de novo, ele some e aparece, ó. Aí o que eu vou fazer? Ó, clico aqui no botão configurações. Aqui ele iria para outra tela. Se eu clicar aqui, ó, ele já esconde o menu. Clico aqui em cadastro de produtos, ó, aparecem meus produtos, software, a minha tela de software. E aqui o nosso menu. Pegou aí, Henrique? Funcionou? Negócio massa. Legal, né? Agora eu vou dar a cereja do bolo só para quem ficou no final. Então, por exemplo, aqui, ó, isso acontece muito. Por exemplo, a pessoa está desenvolvendo e escreveu uma tecla errada. E o que acontece? Escreveu sem querer, mas nem se ligou. Ó, vou colocar um O a mais. Show message. E vou dar um F9.
E aí acontecem os erros. Olha só, 2 erros. Ele encontrou 2 erros. Eu dou OK. Aqui, ó, ele já me mostra a linha. Se eu for lá na outra linha, olha só, eu tô noutra linha, noutra janela, e vou dar um F9. O que vai acontecer? Ele deu erro e cai na linha exata que tem um erro. Olha, Henrique, eu já trabalhei com muitos softwares. Os outros softwares a gente tinha que se lanhar, se correr atrás para saber aonde é que achar. Vai saber onde está o erro. E aqui ele te mostra exatamente na linha que está acontecendo o erro. Então, aí o que acontece? Ah, mas aí a pessoa não se liga. Ah, o que será esse erro? Aí você vem aqui embaixo, ó. O que ele está dizendo? Ele está dando uma mensagem em inglês. Então, se a pessoa está começando agora, fica tranquilo com a mensagem de erro. Coloca no Google. Está começando agora, coloca no Google. O que escreve no Google? Ó, aparece aqui, ó. Escreve exatamente o que está escrito aqui. Undeclared identifier. O que está escrito? Não declarado. Identificação não declarada. Exatamente, ele não está reconhecendo esse comando show message. Ele não sabe o que é. Mas o que eu faço? Eu tiro um dos O e dou um F9 e aí a mágica começa a acontecer de novo. Show de bola. Começa a dar certo, né, Henrique? Um negócio muito top, hein? Legal, né? Quero só pegar a manha, como é que é. E aí vou ter essa ideia, vai surgir. De música mesmo, de um bocado de coisa. De música. Olha só, uma coisa que eu sempre sugiro, que nem assim, ó. Sempre desenvolve um software para onde que você está ali envolvido trabalhando, desenvolve um software para os seus hobbies, que nem toca violão, desenvolve alguma coisa para tocar violão, algo assim. Começa a desenvolver aos pouquinhos, é muito importante trabalhar com o hobby, porque aí com o hobby começa a desenvolver as habilidades. Habilidades de desenvolvimento, habilidades de resolver problemas, habilidades de familiaridade, de conhecer os componentes, conhecer os projetos. Aí as coisas começam a ficar muito mais simples. O que antes levava muito... para mim fazer isso aqui antes, eu levava muito tempo. Talvez eu levasse um dia para fazer isso aqui. Hoje não, olha a praticidade que é. Se a gente pegar e começar a fazer, em 5 minutinhos ali, já funciona. Então, o que tu tá achando? Ficou alguma dúvida, Henrique? Deixa eu ver aqui os passos aí. Pode ir falando aí. Não, dúvida não, só dívida. Isso aí. Que isso, capaz. Show de bola. Entendeu o conceito? Obrigado, Henrique. O conceito principal aqui, Henrique, o que é? Ó, aqui essa tela a gente pode aqui, ó, clica aqui na divisória, vem com o mouse aqui, ó, vem com o mouse aqui, aparece a divisória, clica, segura e arrasta para baixo, para que não fique aparecendo essas mensagens aí. Aí o que acontece? Se não fica atrapalhando você depois para desenvolver. Aí deixa ali. Mas quando precisar, depois aumenta ela se precisar para ver alguma mensagem, principalmente erro. Então o mais importante de hoje, essas coisas simples que a gente fez hoje, Henrique, o mais simples aqui que a gente fez, teve um crescimento muito grande no quê? Na familiaridade com o desenvolvimento, com a ferramenta de desenvolvimento. Isso é o mais importante. Porque muito legal também é colocar na internet como fazer tal coisa, por exemplo, com Delphi, que é o que a gente está usando aqui. Como fazer tal coisa com outra ferramenta, quem usa outra ferramenta. Então, isso é muito importante, porque isso vai te ensinando essas habilidades de desenvolvimento. E nós temos um desafio para você, Henrique. Aí, é para pegar bem a ferramenta aí e já sair... deixa só a questão do abrir o projeto. A gente está salvo aqui o projeto. Depois, com o projeto salvo, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vem aqui em File e Close All. Quando a gente der um Close All, a gente fechou o projeto totalmente. Ó, aqui é a nossa pasta do nosso projeto, meu primeiro projeto. Aqui, olha só, ele já criou o executável, ó, debug, do Android Debug, meu primeiro projeto. Aqui em Bin, o que fica? Ó, isso aqui, se você colocar lá aí a pastinha do Android, olha só, ele já vai estruturando. Essa Win é a do Windows, Android do Android e a nossa imagem. Aqui é bom a gente criar mais uma pasta, que é o quê? Ó, aqui a gente cria essa nova pasta, escreve Docs. E esses Docs são os nossos documentos de desenvolvimento, algumas memórias que a gente escreve num bloco de notas e vai salvando tudo lá para dentro. Só deixa eu fechar aqui que apareceu uma mensagem aqui perguntando se tem vaga aqui. Fazer o quê? Aí o que acontece? Olha só, Henrique. Então tá aqui a nossa pasta do projeto, tá? Então a gente tá com o Delphi aberto lá. Ó, você pode fazer o seguinte. Minimizar aqui. Aqui o Delphi aberto. Você pode vir aqui nos temporários. Ó, meu primeiro projeto. Clicar aqui que ele já vai abrir o projeto.
Ou também você pode fazer o seguinte. Aqui, ó. O que acontece? Deixa eu... Aqui. O que eu faço? Lá na nossa pasta do projeto, ó, clico aqui, Ctrl C para copiar o caminho, vou minimizar. File, Open Project. Usem Open Project. Usem Open Project. Não é Open, é Open Project, para a gente abrir o projeto. Então, eu estou repetindo assim porque geralmente o pessoal usa só o Open. E eu dou um Ctrl V aqui, porque olha só, ele já está sugerindo para abrir lá na outra pasta que era de projetos antigos. Aí a pessoa abre projetos antigos com projetos atuais, começa a salvar e mexer, aí vira uma bagunça, uma loucura. Então o que eu vou fazer? Ctrl V aqui, dou um Enter, ou abrir, ó, e clico nesse meu aqui, ó, meu primeiro projeto de Proj. Ó, o que ele vai fazer? Abrir o projeto. Viu? Ó, eu vou colocar... aqui tem mais dois componentes que eu quero mostrar para você, Henrique. Edit, ó, escrevo aqui os edits. Os edits são os componentes de entradas de dados. E os labels, ó, label, clico aqui, clico aqui. São componentes de títulos. Então, ó, vou alinhar aqui. Ó, vou deixar ele aqui. Vou escrever aqui, ó, text. O que acontece? Aqui, ó, vou alterar a fonte dele pra gente enxergar. Márcio, oi? Alô? É porque dá delay quando a gente pergunta aí. Olha só, a gente sempre tem que ir no teste, né? Fazer essa. Exato. O text. Se for pra editar, né? No caso. Exatamente. Vamos aqui de novo. Ó. Sempre quando eu clico aqui no componente e se eu escrevo aqui text ou entro aqui, o que tem aqui no text? Tem o text prompt aqui, ou ele às vezes está só text. Ó, é o que eu escrevo. Márcio. Olha lá, apareceu escrito Márcio. Entendi. Ó. E no text aqui, settings, aí aqui, ó, às vezes ele tá minimizado aqui, ó. Aqui, text settings, clico aqui. Mas se eu escrever aqui text, já me traz tudo que é text. Ó, text. Entendi. Isso. Aqui o text, ó. Clico aqui. No fonte, eu vou alterar a fonte dele. Fazer uma fonte maior. Posso alterar a escrita. Aí. Ó, 24, bold. Vou colocar uma outra fonte, ó. Essa aqui. Ok. O que eu quero fazer agora, Henrique? Vou aumentar um pouquinho. Vou criar um outro botão. Ó. Vou escrever aqui, ó. No text também. Tá, botão 5, vou escrever edit. Tá? O que eu quero fazer? Quando eu clicar nesse botão aqui, dou 2 cliques aqui. E escrevo aqui, ó. Edit 1, que é aquele meu edit. Como é que eu sei que o nome dele é edit 1? Porque sempre o primeiro é 1. Vou diminuir aqui. Ó, quando eu clicar nesse botão aqui, eu quero escrever alguma coisa aqui. Então, o que vai acontecer? Agora, eu escrevo aqui name, para mim saber o nome dele. Ó, name aqui, edit 1. Copio, seleciono ele, 2 cliques. Ctrl C. Dou 2 cliques aqui no botão. Ó, Ctrl V aqui, ponto text. Você lembra que o text é o que a gente altera lá na descrição? Isso aí. Então eu faço o seguinte, eu quero que ele receba. Para mim receber alguma coisa, eu quero receber um texto dentro dele. Eu faço 2 pontos e igual. E faço aspas simples, ponto e vírgula. Ponto e vírgula ele termina o comando. E dentro das aspas simples eu vou escrever um texto. Vou escrever Henrique. Então vai aparecer Henrique dentro desse edit 1.test quando eu clicar nesse botão aqui. Entendeu? E esse label, o que nós vamos fazer? Ó, vou edit aqui, ó. Nesse aqui, ó, text. Ele tá escrito edit aqui, né? Eu vou trocar. Vou colocar meu nome é. Ó, meu nome é. Aí vai aparecer em cima quando eu clicar. Esse label aqui é o mesmo. Eu clico aqui. Eu vou fazer uma assinatura para esse software. O que eu vou fazer? Ó, abriu de novo aqui. O que eu vou fazer? Ó, vou escrever aqui, ó, text. E aí eu escrevo aqui, ó. Meu primeiro app Henrique. Certo? Vou trocar a fonte dele. Vou colocar para uma branca. Essa aqui tá boa, essa fonte. Aí o que eu vou colocar aqui, ó? Vou colocar ela
em 24. E vou fazer uma outra coisa agora. Vou clicar nela e align. Eu quero jogar ela lá para baixo, que ela fique lá embaixo. Align ao quê? Ao bottom. Olha só. Mas também, nessa propriedade teste, o que a gente faz? Teste. E a gente vem aqui e coloca aqui, ó. Na horizontal, eu quero alinhar ele no centro. Olha só. Aí, ó. Vou salvar. Vamos clicar em F9. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, ó. Já transformou em executável. Ó. Meu nome é, se eu clico aqui, Henrique. E olha só, meu primeiro app, Henrique. Olha só que show. Cadastro de produtos. Vai para a tela de cadastro de produtos. Cadastro aqui de software. Software. E o nosso menu. Configurações. Aí, ó. Viu que já tá dando vida pro software? Tá dando vida aí o esqueleto do meu irmão. Show de bola. Exatamente. Então, isso pra gente iniciar, pra gente começar a se adaptar, né, Henrique? Pra aos pouquinhos a gente ir fazendo. Certo? Dentre muitas dúvidas aí, qual dúvida gerou mais, Henrique? Não, tá show. Tá aprendendo? Explicação aí, meu amigo. Foi. Legal. Henrique, eu quero te perguntar assim, ó. O que você tem mais vontade de criar agora? Você tem vontade mais de criar um software para um hobby? Um software para você querer já usar num cliente, para querer colocar isso num cliente? É uma necessidade que você já viu alguma necessidade para colocar? Ou seja, um software que ele é em desktop ou smartphone? O que você viu? Conseguiu ver alguma coisa? Mas é o seguinte, eu queria para um hobby, entendeu? Porque desse hobby eu posso transformar em outras coisas mais avançadas, entendeu? Porque eu vou fuçando, até pegar jeito da coisa. Entendeu? Muito bom. Então, assim, ó. E esse hobby que você tem vontade de criar é em cima do quê? É em cima... O que você gostaria mais de criar hoje? Tem alguma ideia? Seria um aplicativo? Um aplicativo, para violão, guitarra, alguma coisa assim, entendeu? Maravilha, muito bom. Então tá. Era só isso mesmo, aí eu quero ver como é que vai ser depois aí, dependendo do meu desenvolver, né? O importante é o seguinte, o que acontece? Quando você começa a desenvolver, a gente... É que nem o caso aquele da balança, não sei se você viu o que eu falei, né, da balança. Veio uma oportunidade para mim para fazer um software de balança. Eu nunca trabalhei com balança, não tem nada a ver com balança. Mas só que é uma oportunidade boa, né? Então eu pensei, e é um cliente meu antigo aí que já usa software, eu pensei, não, vou fazer. E o que eu tive que fazer? Ir no manual. Fui lá, estudei o manual, em 2 dias já estava rodando o software. Então, por quê? Por que isso acontece? Porque eu fui direto na fonte que é o manual, aprendi só os comandos, não li todo o manual, só me interessavam os comandos de comunicação com a balança, era algo que eu não sabia. Então, isso de ter coisas que a gente não sabe, vai ter sempre vai ter, nunca vai acabar. Então vai vir uma novidade nova, vai vir uma oportunidade nova, vai ter coisas que a gente não usou ainda. Vai ter sincronização com o próprio smartphone que a gente não fez ainda, isso vai ter bastante. Só que o que acontece? A cada vez que você vai entrando na ferramenta e desenvolvendo, você vai ficando melhor nisso. Vai ficando mais prático, vai ficando mais lógico. Aí isso começa a ser... Sabe quando você pega... É a mesma coisa, pega uma bicicleta e vai de um bairro a outro, de uma cidade a outra de bicicleta, certo? Se você faz isso aí, se é um trabalho e faz isso todos os dias, isso se torna automático, essa ida e volta. Quando vê, você só tá indo e voltando no automático. Coloca lá o radinho e vai e volta e tranquilo. Não tem estresse nenhum. Mas na primeira vez gera um desconforto, gera um problema, porque é uma novidade. Mas depois se torna automático. É da mesma maneira. Depois que o cérebro ele aprende a como fazer, ele não sabe fazer. Mas depois que ele entende o passo a passo de como fazer, aí para ele se torna lógico. Aí se torna mais fácil. Aí é a mesma coisa quando a gente vai na casa de alguém, né? A gente vai na casa de alguém a primeira vez, é visita, vai de novo, depois já começa a se sentir em casa, né? Que as pessoas falam, se sinta em casa, né? Fique à vontade, se sinta em casa. Com o cérebro da gente é a mesma coisa. Aí o ambiente já não é mais diferente, ele já se sente em casa. Aquilo para ele já não é uma novidade. Certo, Henrique? Sim, senhor. Muito obrigado. Gostou aí? Ajudou bastante? Aprendeu? Ajudou bastante, abriu uma mente aqui e eu vou fuçar a ferramenta. Isso aí. Muito bem. Aí o desafio, Henrique, é esse aqui. É
Esse aqui. Esse aqui já chegou a ver esse vídeo? Não, vi ainda não. Esse aí não vi não. Ainda não. Certo. Então assim, Henrique, esse vídeo aqui, talvez você ache um pouquinho complexo, um pouquinho difícil, mas é para ser assim mesmo, porque é um desafio, certo? É para ser mais complexo um pouco, para você atingir um outro nível, atingir a próxima fase, certo? Então assim, ó, o que vai acontecer? Essa parte de passo a passo aprender banco de dados na nuvem, você vai aprender a base de como construir um software, de um aplicativo para colocar ele na nuvem, certo? E aí você vai aprender as bases do banco de dados, e aí vai aos pouquinhos usando isso aqui. Depois disso, que terminar isso, você me chama, que depois que você fez isso no seu computador, que testou e está funcionando, se não funcionar, me chama para conversar. Vai lá no direct do Instagram, me chama que eu vou fazendo um passo a passo com você, e aí vai aprendendo até colocar isso aqui no ar. Depois que colocar isso aqui no ar, aí eu vou te dar o outro passo a passo. Para quê? Para que o seu aplicativo que você quer desenvolver para o hobby, ele venha a ter vida. Entendeu? Então essa é a base para que ele venha a ter vida. Então ele está bem mastigadinho aqui para ele ser bem simples para conseguir usar. Certo, Henrique? Tá certo. Maravilha. Ficou alguma dúvida aí? Não, de jeito maneira. Muito bem. Então, só lembrando aqui, né? Certo. Só lembrando aqui, se precisar de falar comigo, vem falar comigo, né? No direct do Instagram. Vem aqui em File, Close All, para a gente fechar o projeto. Se quiser, pode abrir ele por aqui, ó. Meu primeiro projeto, ele já vai abrir automaticamente, né? Sempre, ó. File, Close All. Eu venho aqui em Open Project para abrir lá na pasta. Isso aí, posso selecionar a pasta de outro projeto. Ó, eu deixei na área de trabalho, mas cria uma pastinha lá depois, lá, meus projetos mesmo, né? E coloca todos os seus projetos para aí dentro. Aí eu dou clique aqui, ó. The Project. Olha só. E tá aqui ele, ó. Eu dou um F9, ele já vai executar. E só lembrando aqui, ó. Quando eu dou um F9, o que ele faz? Ele cria um executável. Aqui dentro... Pode falar. Ele abre no celular também, se botar aqui. Se botar assim, só que vai cair a ligação. Mas nós vamos fazer um teste. Pera aí, nós vamos fazer o teste. Vamos fazer um teste e ver se tá tudo funcionando. Ó, Eu ia fazer o celular da minha esposa. Ah, pode ser, pode ser. Só deixa eu mostrar aqui, Henrique. Então aqui, ó, esse meu primeiro projeto, eu dou 2 cliques nele, ó, já tá funcionando. Se você copiar isso aqui, ó, esse arquivo, que ele tá abrindo aqui, ó. Ó, ele tá abrindo todo ele, ó, funcionando. Ó, aqui, ele tá funcionando. Se você copiar esse arquivo aqui e mandar para quem você quiser, vai conseguir abrir esse aplicativo aqui. Ajudou a aula de hoje? Ajudou e muito, com certeza. Top de linha, rapaz. Você é bom. Capaz. Então tá, Henrique, muito obrigado, viu? Foi um prazer, foi um prazer falar com você. Qualquer dúvida que tiver, me chame para conversar, tá? Tá bom. Então tá, vou desligar aqui. Valeu, um abração. Até, tchau, tchau. Obrigado.